tema de hoje, sai da janela. Nós fomos ministrados e vamos ministrar esse tema para abençoar a tua vida. Então você vai abrir a sua Bíblia comigo em Atos, no capítulo Atos dos Apóstolos, capítulo 20, versos de número 7. O texto diz que no primeiro dia da semana, estando nós reunidos com o fim de partir o pão, Paulo, que devia seguir viagem no dia imediato, exortava-os e prolongou o discurso, me ajuda, até meia-noite. O versículo 8 diz que havia muitas lâmpadas no cenáculo, onde estávamos reunidos. Um jovem chamado Eutico, que estava sentado numa janela, adormecendo profundamente, durante o prolongado discurso de Paulo, vencido pelo sono, caiu do terceiro andar abaixo e foi levantado morto. Descendo, porém, Paulo inclinou-se sobre ele e, abraçando-o, disse: não vos perturbeis, que a vida nele está. Subindo de novo, partiu o pão, comeu e ainda lhes falou largamente até o romper da alva, e assim partiu. Então conduziram vivo o rapaz e sentiram-se grandemente confortados. Deus, fala conosco, é o que nós queremos te pedir, no nome do Senhor Jesus. E se você crê, diga amém e amém. Bem, amados, nós vimos aqui no versículo 7 que o texto começa dizendo no primeiro dia da semana. Calculamos então que era um entardecer para um anoitecer, um finalzinho de tarde para noite, e que por se tratar do primeiro dia da semana, que o nosso primeiro dia da semana tratava-se então de um culto. Me ajuda? Tratava-se então de um culto. Só que o texto diz que o apóstolo Paulo se prolonga, ou seja, ele veio inspirado e se prolongou no seu discurso. E de repente era por volta da meia-noite, e que tinha um jovem chamado Eutico, que estava sentado numa janela. E a gente começa a entender algumas coisas nesse texto, e começa a fazer algumas perguntas, ou talvez a nos indagarmos com algumas coisas. A primeira coisa é que, baseado no texto, nós vamos observar no versículo 9, um jovem chamado Eutico, que estava sentado numa janela, adormecendo profundamente durante o prolongado discurso de Paulo. Vencido pelo sono, caiu do terceiro andar abaixo e foi levantado morto. Nós vamos observar que eles estavam cultuando no terceiro andar. Repita comigo, eles estavam cultuando aonde? No terceiro andar. E de repente um jovem estava onde? Estava na janela. A primeira pergunta que eu faço é: aonde estavam os trabalhadores que não observaram um jovem na janela? A segunda pergunta que eu faço: onde estavam os pais daquele jovem que não o viram na janela? E de repente a Bíblia diz que um sono profundo foi caindo sobre o jovem. A terceira pergunta que eu faço é: por que o jovem cai para fora e não para dentro? Uma vez que eu já te disse que quando nós estamos num ambiente de risco, como eu estou aqui agora, é claro que esse ambiente é um ambiente de risco.
mas a maior parte do meu corpo eu vou colocá-la para dentro. Por que esse jovem não caiu para dentro? Por que ele caiu para fora? Será que do lado de fora estava mais atrativo do que do lado de dentro? Será que do lado de fora existiam mais coisas que estavam atraindo o jovem do que do lado de dentro? Uma outra coisa, o texto diz que o apóstolo Paulo se prolongou no seu discurso. Repita comigo, o apóstolo Paulo se prolongou no seu discurso. Mas vamos quebrar essa tese, porque dá uma impressão que o jovem dormiu, porque o cara se prolongou, mas só que o cara é o grande apóstolo Paulo. Eu acredito que de 3 em 3 minutos, de 5 em 5 minutos, o Senhor descia com uma revelação do alto, tomava o apóstolo Paulo e todos ficavam inundados pela presença de Deus. O que fez esse jovem cair? O que fez esse jovem cair para fora e não para dentro? Pastor, mas o texto está dizendo que ele foi dormindo, de repente ele pega num sono, realmente, esse sono o tomou. Sim, o sono o tomou. Mas e aí? Como é que é isso? Será que hoje nós temos vivido dias que no mesmo ambiente onde muitos estão adorando, nós também temos visto muitos que estão na janela? Uma das coisas que eu fui ministrado e quero ministrar para você é que culto que é culto só pode ser feito no terceiro andar. Repita comigo, culto que é culto, com mais fé, culto que é culto só pode ser feito no terceiro andar. E quando isso me foi ministrado, eu fiquei perguntando, que negócio é esse? Afinal de contas, a nossa igreja é no térreo. Que mistério é esse? Que negócio é esse? De que culto que é culto só pode ser feito no terceiro andar? E eu aprendi, amados, que quando esse jovem cai do terceiro andar, ele cai, repita comigo, do amor do Pai, da graça do Filho e das consolações do Espírito Santo. Às vezes nós estamos no mesmo ambiente, mas o fato de estarmos no mesmo ambiente não nos faz sensível ao mesmo Espírito. E uma outra coisa que tem acontecido entre nós é que muitas das vezes no mesmo ambiente estamos muito preocupados com o nosso próprio umbigo. Eu não tenho tempo para me preocupar com quem está sentado na janela. E de repente esse jovem não teve o prazer nem o privilégio de ouvir ninguém dizer: jovem, sai da janela. E nós temos vivido tempos assim, em que num ambiente, às vezes pessoas que estão do nosso lado estão caindo do amor do Pai, da graça do Filho e das consolações do Espírito Santo. Já não estão mais conseguindo cultuar a Deus da forma que elas precisam. Ou seja, o culto que elas têm feito já não tem sido culto que atinge o firmamento, o primeiro céu, as regiões celestes, o segundo céu, e o lugar da habitação de Deus, o terceiro céu. O meu culto e o teu culto, ele não pode ser um culto que venha bater nesse teto e voltar. Eu não posso estar nesse ambiente e sair desse ambiente talvez pior da forma que eu entrei do que da forma que eu entrei. Porque existe um Deus que se renova. Olha que coisa. Existe um Deus que tem prazer nisso. Que às vezes uma mesma palavra, uma mesma ministração se renova. Uma outra coisa que nós aprendemos com Eutico, com o jovem, é que ele podia ter caído para dentro. Repita comigo, o jovem, pastor,
podia ter caído para dentro. Só que ele estava mais inclinado para fora. Às vezes você está aqui dentro, mas a tua mente está lá fora. E aí, quando a sua mente está lá fora, realmente você tem uma tendência de quê? De cair para fora. Porque a gente descobriu que cair para dentro não é queda, é posicionamento. Hoje o Senhor está dizendo para você, além de sair da janela, Ele está dizendo, ainda que haja uma queda, que você possa cair para dentro. O Senhor está dizendo para nós, filhos, se posicionem. Porque o posicionamento vai gerar aquilo que você vem me pedindo, aquilo que você vem ansiando. Existem coisas que não têm sido manifestas por falta de posicionamento, que elas não acontecem por falta de posicionamento. E aí nos irritamos, nos aborrecemos, ficamos na igreja até um determinado ponto, mas quando acontece alguma coisa que distrai a nossa atenção, a gente sai. E hoje o Espírito Santo está virando para nós, está nos dando aqui uma orientação. Hoje eu só quero falar da janela, de pessoas que têm estado na janela e que ninguém talvez tenha as instruído, tem dito para elas, olha, sai da janela, tem convidado ela para estar no meio. Pastor, mas o discurso estava chato. Como? Seria chato se fosse o pastor Alexandre, mas não era, era o apóstolo Paulo. Se fosse eu ia entender o jovem dormindo. Mas o apóstolo Paulo, duvido. Eu costumo dizer que digo eu e não a Bíblia, que eu duvido que Daniel na cova dos leões dormiu. Ele é lançado na cova dos leões, o Senhor manifesta um anjo naquele lugar para fechar a boca dos leões, e durante toda uma madrugada houve ali uma maravilha, milagre, houve a mão do Pai. Eu costumo dizer que eu não acredito que Daniel teve tempo para dormir, porque quando o Senhor se manifesta, nós perdemos o sono, amados. Quantas noites o Senhor se manifesta e que você percebe, sabe, quando, eu vou te dar uma dica. Quando você percebe que seu sono foi embora, é porque o Senhor nesta noite tem algo contigo nesta terra. Pode sair do seu ambiente, levanta da sua cama, vá até um outro ambiente e diga: Senhor, o que tu queres comigo nessa terra? E nós temos vivido um tempo em que o Espírito Santo tem incomodado vidas nesse sentido. E quando você o busca, você o encontra. Quando você bate, a porta se abre. E para isso, nós precisamos entender, compreender a essência de quem somos. Quando você está na janela, num ambiente de adoração, num ambiente onde muitos estão recebendo e você está completamente desligado, você está revelando quem você é. Justamente o que eu amo no Evangelho é porque é o que nós aprendemos aqui de um Deus que se manifesta
De que forma, pastor Alexandre? Justamente a respeito da transformação, que nos transforma. E nós vamos observar esse jovem na janela. E se de repente você chegou aqui hoje na janela, o Espírito Santo está virando para você, está dizendo para você, tema, diz, tema. E às vezes nós invertemos valores, irmãos. Eu quero te mostrar uma outra janela. Eu conheço um rei chamado Saul, o primeiro rei instituído, dado por Deus, escolhido pelo Senhor, que foi Saul. Na época que não era para comer, ou melhor, na época que era para comer, ele não deixa os seus guerreiros, o seu exército se alimentar. E aí eles vão para uma outra batalha. E aí naquela outra batalha Deus vira e diz assim, ó, agora não pode tocar em nada, mas o exército está faminto. E ele trabalha sempre no inverso daquilo que Deus havia ordenado. Saul trabalhou no contrário do que Deus havia ordenado. E normalmente pais desobedientes, pais sem visão, geram filhos sem visão. E Saul, ele tem uma filha chamada Mical. E se você for comigo ao segundo livro, vai aparecer aqui na tela, segundo livro de Samuel, no capítulo 6, no versículo 16, nós vamos ver nesse texto. E aí eu vou te mostrar agora aqui uma tremenda inversão de valores. Nesse texto aqui, a partir do verso de número 16, se nós voltarmos um pouquinho, volta ao 14 para mim, por favor. Deixa eu te explicar o que estava acontecendo. Davi estava trazendo da casa de Obed-edom a arca da aliança, a presença de Deus. Se você for ver no versículo 12, volta mais um pouquinho para a gente entender. No versículo 12 vai dizer assim, ó: então avisaram a Davi dizendo, o Senhor abençoou a casa de Obed-edom, e tudo quanto tem por amor da arca de Deus. Foi, pois, Davi com alegria e fez subir a arca de Deus da casa de Obed-edom, a cidade de Davi. Davi estava alegre, feliz. Por quê, pastor? Porque agora ele estava conduzindo a arca da aliança, a própria presença de Deus. E aí, diz o texto, sucedeu que quando levava a arca, o Senhor tinha dado... a arca do Senhor tinham dado 6 passos e sacrificavam bois e carneiros cevados. Davi dançava, me ajuda, Davi o quê? Com todas as suas forças diante do Senhor. E estava cingido de uma estola sacerdotal de linho. Algumas bíblias vão dizer um éfode de linho. E assim Davi, com todo Israel, fez subir a arca do Senhor. Ou seja, Davi estava alegre. Por quê? Porque a presença de Deus estava sendo levada para Jerusalém. E estava todo mundo feliz, todos com júbilo, ao som de trombetas. Ao entrar a arca do Senhor na cidade de Davi, o que diz o versículo 16? Mical, filha de Saul, estava olhando, aonde? Estava olhando pela janela. Sabe, amados, nós temos vivido um tempo de inversão de valores. Quando temos que sair da janela e vir para o meio, a gente tem preferido ficar na janela olhando para fora.
Quando temos que sair da janela, nos retirarmos daquele ambiente e sermos conduzidos no ambiente da adoração, a gente tem preferido permanecer na janela, permanecer dentro de casa. A Bíblia diz que Mical, filha de Saul, estava olhando pela janela e vendo ao rei que ia saltando e dançando diante do Senhor. O que ela fez? O desprezou no seu. Ela olha da janela e o despreza. Pastor, o que o senhor está tentando dizer? Bem, primeiro eu quero te dar o significado de Mical, para ver se tem alguma coisa a ver contigo ou comigo. Mical significa que se assemelha a Deus. Quem é como Deus? Semelhante a Deus. E quando Deus nos fez, Ele nos fez a sua imagem e semelhança. Segunda coisa, ou segunda característica de Mical, que tem a ver comigo e contigo: Mical era filha de rei. Repita comigo: Mical era filha de rei. Eu e você, nós somos filhos do rei. E nós vamos observar que Mical não consegue se envolver em tudo aquilo que estava acontecendo. Outrora havia sido completamente apaixonada por Davi. Depois, é claro que se você não conhece a história, vale a pena ler. Depois, quando houve uma guerra entre Davi e Saul, ela foi retirada de Davi e ficou anos sem Davi. Davi, quando se tornou rei, ele foi lá e disse: não, quero minha esposa. Só que o pai já havia dado ela como esposa para uma outra pessoa. Então olha o coração de Mical, realmente estava em frangalho, estava despedaçado. Uma hora de uma pessoa, aí o pai decide dar para uma outra pessoa. Você está entendendo? Diga amém. A gente pode ser até que você viva alguma coisa na sua vida que você acha que tem a razão de estar na janela, querido. Só que você não pode esquecer das suas características originais. Você foi chamada como filho, como filha do rei. Você foi chamada como alguém que foi feito à sua imagem e semelhança. E ainda essas características queiram rondar a sua vida, queiram ficar te assolando, sabe, te assombrando. Em nome de Jesus, lança isso fora, porque isso não pode te paralisar, não pode impedir o agir de Deus na sua vida. Nós vamos observar um jovem na janela caindo para fora, porque estava dormindo. E nós vamos observar agora Mical, uma filha de rei, alguém com princípios, né, de um reinado, que está na janela vendo a glória de Deus passar, a arca da aliança passar, está sem tomar uma iniciativa. Deus está dizendo para você: por favor, toca nessa pessoa do teu lado, diga assim: não fique inerte, não fique paralisado. Deus tem feito maravilhas e Ele quer fazer também na sua vida. Toma um posicionamento com Deus. Não deixe para amanhã aquilo que você pode fazer hoje. Eu vou repetir: não deixe para amanhã aquilo que você pode fazer hoje. Decida-se pelo Senhor. Não fique esperando uma outra oportunidade, não fique esperando um outro culto, não fique esperando um outro dia. Algumas pessoas viram para mim e dizem: pastor, parece que nessa igreja da onde eu vim faz apelo todo culto. Amados, em nome de Jesus, você pode hoje aí no teu lugar falar: Senhor, hoje é a minha noite com o Senhor. Eu não abro mão dessa noite. Essa noite é a minha contigo. Eu quero poder te aceitar como meu único, verdadeiro e suficiente Salvador. Essa janela não vai me deter. Se eu tiver que cair, eu quero cair para dentro, porque eu quero cair para me posicionar. Mas hoje também eu estou disposta, talvez você, mulher, a sair do seu lugar e ir até onde a presença de Deus está, entende? Saia da janela.
Não fique aí preso. Não fique aí, talvez, detido. Você sabe o que acontece com Mical? Ela não gera filhos. O que a toma é uma esterilidade. E nós temos visto no nosso meio pessoas estéreis, pessoas que não têm gerado. E não é uma questão de filhos biológicos não, querido. Não tem gerado, sabe? Não tem gerado, não tem conseguido gerar. Por quê? Porque estão na janela, vendo a banda passar. As pessoas não têm conseguido vir para o meio. Vira para esse amado, para essa amada, diz assim: Deus te quer no meio, acompanhando a manifestação do Espírito dele. Você não está voltado para aquilo que as pessoas dizem. Você não está voltado para aquilo que as pessoas falam. Você está voltado para aquilo que o Espírito Santo está indicando para a sua vida. E é interessante que, se nós seguirmos o texto, o 2 Samuel, e o texto diz que introduziram a arca do Senhor e a puseram no seu lugar, na tenda que lhe armara Davi. Nós vamos observar, amados, nesse texto aqui, que Deus havia dado uma ordem para construir um tabernáculo. Mas Davi, por uma iniciativa própria, constrói uma tenda para a presença de Deus. O Senhor não o mandou construir uma tenda, mas Ele constrói. Eu vim aqui falar com você que precisa aprender a construir aquilo que Deus não está mandando. Pastor, mas isso eu vou estar surpreendendo o Senhor? Não, ninguém consegue surpreender a Deus. Mas você vai estar fazendo além daquilo que te foi mandado. Essa tenda que Davi constrói é a tenda onde eles puseram, colocaram a arca da aliança, a presença de Deus. E Mical, pergunta em Mical, pastor. Continua na janela. Repita comigo: o culto que é culto só pode ser feito no terceiro andar. Não adianta estar aqui dentro e ter caído do amor do Pai, da graça do Filho e das consolações. Vira para o teu irmão e diz assim: o térreo não é o seu lugar. Vira para o seu irmão, para a sua irmã e diz assim: a janela não é o seu lugar. Vira para ele ou para ela e diz assim: Deus te quer no meio. Você está entendendo? Diga amém. Eu não posso ser conhecido como filho do rei, semelhante ao rei, a Deus, estar insensível. Deixa o Papai do Céu falar contigo agora. Insensível. Insensível. Insensível à presença de Deus. É muito mais do que sentir algo aqui durante os louvores. Principalmente quando os meninos estão inspirados, pastor Du no comando aí. Quando eles estão inspirados, amados, vou falar para você, é fácil. Hoje foi mais um dia deles inspirados. Só que Deus quer se manifestar na sua vida, dizer assim: sabe aquele dia que você não sente nada? Oh, aquele dia que você não vai sentir nada. Ele continua contigo.
Sabe aquele dia que deu tudo errado, está dando tudo errado? Deus continua sendo o Deus da tua vida. E você que é lavado e remido, você vai usar as palavras de Jó, lá no 25:19. Você vai usar essas palavras, porque você vai entender: eu sei que o meu Redentor vive. No final, no fim, se levantará. Você está entendendo? Levanta aí, fica de pé em nome de Jesus. Fica de pé, aponta o teu dedo para o alto e diz: eu sei que o meu Redentor vive, e no fim se levantará sobre a terra, haja o que houver na sua vida, Deus é com você. Eu vou repetir para você: haja o que houver na sua vida, Deus é com você. Janela não é o seu lugar. Se não tinha ninguém para te avisar, hoje terá. Alguém que está dizendo: janela não é o seu lugar. Sai da janela, vem para o meio. Se tiver que cair, tu vai cair para dentro. Cair para um posicionamento, uma vida com Deus. Deus te chamou para reinar com Ele. Reinar com Ele. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Hoje é noite de concerto nesse lugar. Hoje é noite de concerto. Se tem algo aí te atrapalhando, se tem algo te impedindo, se de repente você cometeu um erro, se de repente você falhou em alguma área, em nome de Jesus, coloca para o Senhor, porque pecado confessado é pecado perdoado. Coloca para Deus. Diz para Ele: Senhor, até o dia de hoje eu estava na janela. Estava. Até esse exato momento, de alguns minutos atrás, eu me encontrava na janela. Eu me encontrava como Eutico, Senhor. Eu estava dormindo, Deus, num ambiente de culto. Não, Senhor, no meu caso eu não estava dormindo, não. Eu me encontrava como Mical, eu me encontrava insensível. Eu estava na janela, eu estava insensível, meu coração estava endurecido por tudo que eu já passei nessa vida. Mas eu descobri que a tua glória é muito maior que a minha tribulação. Muito maior que a minha tribulação. Então, em nome de Jesus, hoje eu estou saindo da janela, estou me posicionando no meio. Cubra-nos, Deus, aqueça-nos com o teu Espírito, Deus. Vem e toma o teu lugar em mim. Nós não podemos, Senhor, ficar na janela. Vem e toma o teu lugar em mim. Com a sua glória sendo manifesta, Deus. Vem e toma o teu lugar em mim. Quando não do lado de dentro, vem sendo manifesta do lado de fora. Mas hoje, Deus, vem e toma o teu lugar em mim. ela há de ser manifesta dentro de nós. Dentro de nós. Dentro de nós. Dentro de nós. Já não mais do lado de fora. Já não mais do lado de dentro. De um ambiente, mas dentro de nós. Dentro de nós.